E aí, meu amigo, hoje queria falar com você sobre um tema muito importante e um tema que acho que gera dúvida em muitas pessoas. Pode ser sua dúvida, pode ser que você esteja sendo atormentado com isso, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Desde a primeira vez que eu li esse texto na Bíblia, isso me trouxe muito temor, pelo fato de que a Bíblia vai falar que para esse pecado não existe perdão, nem nessa terra, nem no mundo por vir. Ou seja, quem pecou tá lascado, quem blasfemou contra o Espírito Santo tá ferrado. Então, assim, é uma coisa que sempre ficou assim no meu coração. Até que uma vez eu comecei a ter uns pensamentos muito ruins. Meu pensamento, ele xingava o Espírito Santo. Mas eu tava buscando a Deus. Era o tempo que eu tava buscando a Deus. E tá ligado aqueles pensamentos aleatórios? Então ele xingava o Espírito Santo. E aquilo começou a me bater lá. E o diabo começou a falar, cara, que você blasfemou com o Espírito Santo. Eu lembro que eu ficava muito triste, mano, eu chorava. E eu lembro que eu ia pra aula, e esse foi o auge. Eu tava na aula, já tinha conversado com meu pai sobre isso. Mas eu tava lá, tipo, na educação física, não tava alegre, não tava legal. Dentro da sala, com vontade de chorar, sabe? Eu não tinha alegria mais, sabe? Eu fiquei uns 10 dias assim. E eu lembro que eu falei assim, professora, deixa eu ir porque eu tô passando mal. E ela me liberou assim, aí até que conheci o pastor Matheus foi e conversou comigo, é um pastor muito amigo meu. E eu lembro, mano, que essa dúvida ficou no meu coração. Mas uma coisa que a gente precisa entender sobre o nosso pensamento é que muitas coisas são involuntárias. Por exemplo, se eu falar pra você, não pense no elefante. Você pode não ter pensado no elefante, mas algo na sua mente pensou no elefante. E você não pode ter visualizado o elefante, mas você pensou no elefante. Por quê? Porque é involuntário. Então, o diabo, ele coloca pensamentos que são os dados inflamáveis do diabo, que a Bíblia fala em Efésios 6. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, de como parar de dar ouvido à mentira do diabo. Mas eu queria explicar melhor o que eu, João Vitor, entendo sobre blasfêmia com o Espírito Santo. A blasfêmia é como se fosse profanar o Espírito Santo, sabe? E eu pensava, caraca, uma pessoa que xingou o Espírito Santo, uma pessoa que xingou, tratou com desrespeito na hora do culto, sei lá, alguma coisa do tipo. E uma coisa que eu aprendi com o pastor Lucinho é que se você tem esse medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo, então provavelmente você não blasfemou contra o Espírito Santo. Sabe, se você tem essa parada de caraca, mano, eu tô buscando a Deus, mas eu blasfemei porque eu pensei ou alguma coisa do tipo, mano, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Por quê? Porque quem blasfema contra o Espírito Santo não tem arrependimento. E porque quem gera arrependimento é o Espírito Santo. A Bíblia vai falar, eu queria que você abrisse comigo Hebreus 6, a partir do versículo 4. Eu não vou ler aqui, mas diz mais ou menos assim, que aquele que depois de ter sido iluminado, ou seja, foi salvo, provou do dom celestial, foi participante do Espírito, uma pessoa que foi salva realmente, que tinha o Espírito Santo dentro dela e caiu, é impossível renovar o arrependimento, porque ele está profanando o Espírito da graça. Vai dizer logo o seguinte, e aí a gente tem uma coisa, não há arrependimento, ou seja, não há perdão. E em Hebreus, eu creio que no versículo 12, vou botar aqui para vocês, mas diz o exemplo de Esaú. A Bíblia fala que Esaú profanou o seu direito de primogenitura. E aí no versículo vai falar que Esaú, depois de ter profanado esse direito de primogenitura, ele buscou o arrependimento com lágrimas, mas não o achou. Ele buscou de volta, mas mesmo com lágrimas, ele chorou por isso, mas ele não conseguiu, porque não achou espaço nele por arrependimento. Então ele exemplifica essa profanação do Espírito Santo, que foi uma pessoa que é cristã, teve o pleno conhecimento da verdade, mas resolveu viver deliberadamente no pecado, como em Hebreus 10 vai falar também. Então isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando Jesus está falando com os fariseus e ele fala, cara, ai daqueles que blasfemaram com o Espírito Santo, é porque os fariseus, eles conheciam a profecia, eles viram o milagre, contanto que eles falavam, caraca, ninguém pode fazer esse milagre se Deus não estiver com eles. Eles sabiam, mas eles por si próprios quiseram se endurecer. Eles rejeitaram o Espírito da graça, então eles profanaram o Espírito da graça. Então o que pra mim hoje, nos dias de hoje, é alguém que blasfema com o Espírito Santo? É uma pessoa que sim, foi cristã, é uma pessoa sim que se batizou, porque eu creio que o cristão pode perder a salvação. É uma crença minha, é uma crença que eu consigo colocar e pautá-la nas escrituras. Outro dia a gente fala sobre isso. Esse versículo é muito claro, lê Hebreus 6, é muito claro, Hebreus 10 é muito claro. Então, uma pessoa que depois de ter sido cristã, uma pessoa que foi cristã, participou. Não estou falando de alguém que foi lá, aceitou Jesus e não, estou falando de uma pessoa que é cristã, nasceu de novo, foi iluminado, como o versículo fala.
E depois disso tudo, ela continua vivendo deliberadamente no pecado. Deliberadamente no pecado. Em Romanos 6 vai falar como nós podemos viver no pecado, nós que para ele morremos. Então é uma pessoa que está rejeitando o Espírito com o qual foi santificado. Então assim, isso para mim é blasfêmia com o Espírito Santo. João Vitor, você pode estar errado, eu posso estar errado, tá? Mas é o meu entendimento que eu tenho sobre esse versículo, sabe, juntando partes da Bíblia, como eu mostrei pra vocês, tudo pautado na palavra, e foi aquilo que me trouxe alívio, sabe. Hoje, de vez em quando, eu tô sentado assim na cadeira, eu tô deitado, e o diabo continua martelando aqueles pensamentos, e eu creio, porque como é que você rebate o que o diabo fala? Não é coração. Uma vez, o meu amigo deve estar até assistindo esse vídeo, ele falou: João Vitor, ora por mim, o diabo tá martelando a minha cabeça com vários pensamentos. Eu pensei, mano, não é com oração que você resolve isso, é com a fé. Quando Jesus estava no deserto e não pediu oração para João Batista, ora por mim, não, ele rebateu com a palavra. O diabo sempre vem, olha só, aquele que blasfemar com os Espírito Santo não tem perdão, olha, você tá blasfemando e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Mas não, mano, você tem que responder com a palavra, sabe? Você tem que ser convicto. E muito doido que isso aconteceu na minha vida, no momento que eu tava fazendo jejum, buscando Deus, lendo a palavra. Então assim, já tem 3 anos isso, mas é uma coisa que todo mundo tem dúvida, todo mundo já foi pego nisso. Eu queria te libertar hoje, mano, com a palavra de Deus. Cara, você não blasfemou contra o Espírito Santo. E deixa eu dizer, esse mesmo Espírito que está em você é o mesmo Espírito que gera arrependimento no seu coração. É o Espírito Santo, irmão. Vai se relacionar com ele, para de dar ouvido à voz do diabo e ignora esses pensamentos. Se firma na palavra, tenha a base bíblica para que você possa suportar as mentiras do diabo. Mas eu tô aqui falando para você, meu irmão. Você que foi santificado com o Espírito, você que recebeu o dom da salvação, meu irmão, não profane o Espírito da graça. Esse versículo, esse texto é muito forte. Ele fala que é a pessoa que ela decide cair. Não estou falando de você cair uma vez no pecado, mas é viver deliberadamente no pecado, como Hebreus 10 vai falar. Essa pessoa, ela está calcando os pés de Cristo de novo, ela está crucificando o Cristo de novo. Então entenda, Cristo morreu uma vez por todas pelos meus pecados, então eu fui santificado. Quando eu pego essa santificação e eu jogo ela no lixo e profano, sabe, vendo isso como Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, vendo por coisa à toa, e continuo profanando, meu irmão, eu estou simplesmente abrindo mão da cruz. E a Bíblia fala que não existe outro sacrifício, já não resta mais sacrifício pelos seus pecados. Então, meu irmão, pega essa salvação e entenda que a salvação, o batismo não foi o fim de todas as coisas, foi o começo de todas as coisas. Não trata isso como algo comum ou como algo sem valor, meu irmão. Cristo te salvou, não foi para você permanecer no pecado e ter uma graça que te perdoa, mas para você permanecer nele e ter uma graça que te transforma. Esse é o evangelho que eu creio, esse é o evangelho que tem poder para mudar a sua vida. É o Espírito Santo em nós, nos trazendo a imagem de Cristo, nos aperfeiçoando no amor dele e nos construindo a imagem de Cristo nessa terra. Meu irmão, esse é o evangelho que eu creio. Seja livre das mentiras do diabo. É isso, meu irmão, eu amo você.